Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live, a mais um conteúdo. E o conteúdo de hoje, ele tá sensacional. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a famosa ansiedade aí aos 40 anos. Afinal, por que você sofre mais? Depois de uma certa idade, a sua ansiedade começa a aumentar. Então, hoje eu quero trazer um conteúdo para você muito interessante. Então, vou pedir, enquanto eu estiver falando no conteúdo, não escrevam nos comentários. Preste bastante atenção. Até mesmo se você não tem 40 anos, a live você pode participar? É claro que você pode, porque esse conteúdo pode valer o ouro na sua vida. E você vai entender um pouquinho mais, né? Por que que parece que ali aos 40 anos as pessoas, as mulheres, homem também pode sofrer? Claro que pode sofrer, mas principalmente a mulher. Por que que chega ali numa certa idade, né, a mulher ela parece que ela fica mais desesperada. Então, hoje você vai entender um pouquinho mais quais são os conflitos. Todo esse conteúdo que eu vou trazer, ele é voltado para a parte emocional, tá? Então aqui, não sou contra medicamento, não sou contra você ir em psicólogo, a ir em psiquiatra, não. E para quem não me conhece, eu me chamo Marlete, eu sou terapeuta integrativa, especialista no Brasil em ansiedade e depressão. E todo esse conteúdo que eu vou trazer para você, você vai abrir a sua mente. Às vezes, só no conversar aqui, você vai entender quais são os conflitos ligados diretamente com essa ansiedade, com tudo isso que hoje nós estamos passando, porque praticamente aí, né, entre 10 mulheres, 7 estão sofrendo hoje com crise de ansiedade e acredite ou não, é diariamente. Isso é assustador? Claro que é. Isso parece que é algo que nós, seres humanos, nós nunca iríamos, né, estar passando por isso, porque é algo muito grave. Se você analisar, né, quando você vai no médico e ele te fala: "Olha, a ansiedade é um estado emocional", você se perde. Porque às vezes você tem tudo. Às vezes você tem um bom relacionamento, você tem um bom emprego, não falta dinheiro, e aí você fica naquela coisa e você não sabe, você não consegue entender o porquê que vem as tuas crises de pânico e ansiedade, principalmente após os 40 anos. Então, vamos lá então, pega papel e caneta, porque vai ser um conteúdo aí que às vezes vai dar divisor de águas na sua vida. Então vamos lá? E compartilhe essa live, esse vídeo, tá? Agora vocês podem escrever aí nos comentários de qual região que vocês são, só para mim conhecer um pouquinho mais vocês. Vamos lá? Escrevam aí nos comentários, aí conforme eu vou falando, vocês vão escrevendo, ok? Lá no final eu vou responder algumas perguntas que eu recebi. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Ansiedade após os 40 anos, por que que aumenta? Então, a mulher hoje não é somente a mulher que só fica em casa. Por mais que ela fique em casa, às vezes ela trabalha em home office, trabalha em casa, ela cuida de filhos, ela cuida da casa, ela cuida de esposo, ela faz todo o trabalho de banco, ela faz, enfim, né? Seja lá o que ela faz. Então, quando chega aos 40 anos, que ela provavelmente ali aos 35 anos, a mulher já começa a sentir os famoso efeitos da menopausa, que antes da pessoa, né, antes da mulher parar de menstruar de vez, ela tem o climatério. Então o climatério, o que que significa? Geralmente aí ele inicia 5 anos antes da última menstruação. Então a menopausa é diferente de climatério, né, o climatério ali está iniciando, geralmente inicia pelo seu humor, tá? Gente, a mulher que falar bem assim: "Eu não estou sentindo nenhum sintoma da menopausa", é muito difícil, é muito difícil. Às vezes dores no corpo têm ligação diretamente, né, a toda essa parte hormonal, a toda essa parte da menopausa.
é a ansiedade, né, começa a aumentar, mas isso vem da onde? Lá no teu inconsciente, você ainda não sabe, né, do que você está passando. Então toda essa parte aí já vem já começando o quê? Pesando nos seus ombros, né, pesando. Porque quando você inicia aquele calorão, já vem na sua cabeça a menopausa. E geralmente esses calorões, eles começam a acontecer depois das 3 horas da manhã, que é quando a nossa glândula ali, que ela é muito importante, né, pela nossa temperatura do corpo, ela se chama hipotálamo. Então, ela é responsável quando a gente tem febre? Sim. E ela é também responsável aí pela temperatura do corpo. Então, os primeiros sinais que a mulher identifica que ela está chegando aí aos 40 anos, que ela está entrando, né, no climatério, na menopausa, é quando ela inicia os calorões. Então chega o momento que ela para tudo, e isso no teu inconsciente, a mulher, isso querendo ou não, acreditando ou não, né, ela não é mais desejada. Ela pensa que ela não é mais desejada. Porque ao final, né, iniciando ali a menopausa, ela põe um ponto final na sua vida. E na verdade não é bem assim. E também existe aí os conflitos ligados diretamente aos hormônios. Por que que tem mulheres que entram na menopausa bem antes? Por que que tem mulheres que parece que não estão aos 40 anos, mas se sentem igual quem tem 40 anos? Às vezes aí tem mulheres que têm 25 anos, mas você olha e fala: "Nossa, né, aquela ali parece que tem 40, 50". Então quais são os conflitos ligados? Fiquem aí gente, que eu já vou falar um pouquinho mais. Então vamos lá. Então o que que acontece, né, o nosso cérebro, agora eu vou falar perante a ansiedade e depois eu volto ali um pouquinho mais para a gente dar andamento. Então o nosso cérebro ele tem o hemisfério, que é chamado, né, direito e esquerdo. O lado direito é aquela pessoa que ela sofre mais com depressão, é aquela pessoa que pensa mais no passado, é aquela pessoa que não consegue, como que eu posso te explicar? Não consegue reagir, tá. Então, se a mulher tem a tendência de sofrer mais na depressão quando chegar aos 40 anos, ela vai sentir devido aos efeitos da menopausa. Então, aí nós temos o hemisfério do lado esquerdo. Esse tem ligação com ansiedade, aquela vontade de você, fazer as coisas e geralmente, gente, quem sofre com ansiedade, quem é uma pessoa muito ansiosa, ela é uma pessoa mais otimista. Então se você está mais no lado, né, com ansiedade, com crise de pânico, mas você é mais otimista, então a predominação, né, o que está predominando mais no seu corpo. Agora, a partir de hoje, você já vai começar a entender um pouquinho mais. Então, se é para o lado da depressão, é o lado direito, né. Se é do lado esquerdo, é a ansiedade. Então, você tem mais perspectiva em relação ao futuro, ansiedade. Isso eu não estou falando de medos ainda, tá. Ela tem ligação com os medos? Claro que tem, né, a nossa glândula da amígdala cerebral, ela está localizada na parte esquerda do nosso cérebro. Então, você é uma pessoa mais impulsiva, é aquela pessoa mais quente, né, é aquela pessoa que ela tem parece ela é mais ansiosa. Então, lado direito, mais depressivo, o lado esquerdo é mais ansioso. Então, o lado esquerdo tem mais mania. Se você é mais ansioso, está sofrendo com crise de ansiedade, tem mais em relação a sofrer com o futuro, você com certeza você tem mais mania. Então, ali a sua predominância, né, o que está predominando o seu corpo é o lado esquerdo, que também é o lado do coração. Então, já vou falar sobre os conflitos, tá? Então, ali, a mulher quando ela chega até antes dos 40, mas parece que os 40 anos, né, as pessoas enfiaram aí na sua cabeça uma crença que a mulher chegou aos 40 anos, ela não pode mais ter filho, então automaticamente lá no teu subconsciente, parece que ela começa a querer resolver todos os conflitos internos. Exatamente isso. Então, é algo extraordinário o nosso corpo.
Então, quando você começa a entender, quando você traz consciência, né, do seu conflito, até mesmo do que você está passando hoje, você começa a ter mais ciência, mais consciência, e trazendo essa consciência, a chance de cura é muito grande. É muito grande. Então, se você é ou foi uma mulher, fez tudo pelos outros, sabe aquela famosa Mulher Maravilha? Precisava cuidar dos filhos, precisava trabalhar, precisava ralar, o esposo não ajudava, ninguém ajudava. Gente, é muito difícil uma mulher, até mesmo um homem, tá? Já existe aí, pesquisas, né, indicando que uma vez na sua vida, isso todos os seres humanos irão passar por uma crise de ansiedade uma vez na vida. E hoje o número está tão alto, e eu resolvi trazer isso. Primeiro, as pesquisas ali que eu faço com todos vocês, né, eu me baseio primeiro nelas para depois se basear nas outras pesquisas. Então, dados aí da OMS, já indicam aí a cada 10 mulheres, 7 estão sofrendo com crise de ansiedade. E essas 7 é mais de 70% que tem acima de 40 anos. Então, parece que veio uma bomba em cima, né? Porque você chegou ali aos 40 anos, você não sabe o que fazer, você não sabe que tipo de tratamento que você pode ter. Existe a parte hormonal, né? Que desce serotonina, desce dopamina, você não tem mais energia, é aquela sensação, aquela adrenalina que sobe ali, mas você não entende o que está acontecendo. Gente, então agora eu vou falar em termos de conflitos, né, o que que faz com que a mulher acenda aí essa ansiedade após os 40 anos. Tem ligação diretamente com perda. Quando você recebe a notícia ou quando você começa a sentir os sintomas, né, dos quarentão, vamos falar assim, parece que a sua vida acaba. Você não consegue mais realizar, você não se sente mais desejada, você porque todo o teu sistema, né, reprodutor, ele começa a diminuir. Isso, estudos dizem que aos 28 anos aí já começa a despencar a sua produção de óvulo, mas isso também, gente, esses números de estudos, eu estou falando em cima da medicina tradicional, né? Na medicina integrativa, nesse ramo integrativo, é claro que nesses conflitos dos 40 anos, né, existe aí, se você está sofrendo com muita ansiedade, porque o ser ansioso é normal, todos nós somos ansiosos, né? Mas essa ansiedade boa que a gente fala, isso ajuda a você a conseguir realizar os seus sonhos. Os medos fazem parte da nossa vida? Claro que fazem, né? Os medos nossos do ser humano, ele tem ligação diretamente com o nosso cérebro, da parte primitiva, então é praticamente essa parte do nosso cérebro não desenvolveu. E ela tem ligação diretamente com essa glândula, que ela é chamada amígdala cerebral, localizada na parte esquerda da nossa nuca, logo atrás aqui da sua orelha. Ela é responsável aí também por todo o nosso sistema límbico, que tem responsabilidade pelas nossas emoções, então tudo está ali no nosso subconsciente. Então você imagina, você chega aos 40 anos, você está com aquele gás e de repente você ouve, você está entrando no climatério. Toda a sua ansiedade ligada com perdas, ligada com o teu sistema nervoso central, com medo, vem tudo à tona. E se você está sofrendo com crise de ansiedade ou até mesmo crise de pânico, com certeza você não tem somente um conflito ativo. Dependendo do teu sintoma que você está, você pode estar em fase reparatória. Quando aparece o sintoma no teu corpo, é fase reparatória. É praticamente assim, ó, tá lá no pico.
né, ela vem vindo, que você até hoje você não sabe, né, sobre os sintomas que vem vindo, então ela vem desencadeando a ansiedade. E por que que eu estou falando aqui, né, para você após os 40 anos? É claro que você pode ter uma vida aí de transformação. Aos 40 anos, às vezes a sua vida está apenas começando. Você talvez até hoje, você nunca ouviu falar sobre isso. Você pode ir sim, trabalhar sem medo de ter uma crise de pânico no trânsito. Você pode ir para uma reunião sem você ter medo de você passar mal, ter mais confiança dentro de você. Todo esse seu estado emocional, todo esse teu sistema reprodutor, né, ele não trabalhar mais, existe um porquê. E às vezes, gente, é muito comum isso, é muito comum mesmo. Exemplo, pensa aí você, né, aos 7 anos, aos 6 anos, aos 15 anos, vem vindo as memórias, e vem vindo as memórias que eu falo, são as situações que você passa na sua vida. Então, os medos, os traumas, tudo que tem de ligação a memórias negativa. Então isso tudo vem vindo acumulando, vem vindo acumulando. E aí você chega aos 40 anos, às vezes você está lá no auge da sua carreira, né, você precisa fechar um negócio muito bom, você precisa fechar um negócio muito grande, você tem uma reunião, você tem funcionários, enfim, seja o que for aí o seu lado profissional. E aí parece que isso tudo entra assim ó, na sua vida como o não ser desejada. O não ser desejada também significa mais ou menos a palavra castrada, ser reprimida, submissão, você não aceitação. Então, se você está sofrendo com ansiedade, se você está naquele pico, você tem muito problema de você aceitar as situações da vida, aceitar as situações do seu corpo, aceitar as situações aonde você não consegue, vamos falar assim, ter o controle, porque é naquele momento que vai parar tudo. Então aí parece que você perde toda a sua confiança. E aí, essa sua confiança, ela gera o quê? É medo. É o medo porque você vai ter que enfrentar algo que você não quer enfrentar no momento, que é a menopausa. Então você se sente desvalorizada. Automaticamente ali nesse modo, às vezes você começa até a entrar em modo de sobrevivência. Esse modo seu de sobrevivência é o quê? É o não aceitação. É aquela situação que parece que você não vai dar conta. Então todo o teu sistema emocional, ele parece que ele liga no 220, porque chega naquele momento da sua vida que você tem que parar e você tem que analisar o que vale a pena para você. Estão gostando do conteúdo? Me falem aí, me conte aí nos comentários se vocês estão gostando do conteúdo e se você está se identificando com tudo que eu estou falando aqui para você. Me conta aí que eu quero saber. É um conteúdo, gente, né, que vai valer ouro. Então, todo esse conflito, como por exemplo, você pode ver, quando você chega ali aos 40 anos, às vezes você tem problema do quê? De tireoide, de tireoide. A tireoide, ela tem ligação diretamente com os hormônios, né, como temos o T3, como temos o T4, vários, né, o estradiol. Então, geralmente aí, né, se você tem a baixa de estradiol, foi um medo muito grande que você passou. E às vezes, gente, o cérebro, né, nessa parte do cérebro é na parte esquerda, então ele tem ligação com, sabe, eu não vou mais menstruar, tipo, acabou. E quem tem aí menopausa precoce, me escrevam aí nos comentários. Quem tem medo de passar pelos sintomas da menopausa? Porque às vezes as mulheres falam, né? Ah, não, eu não tenho nenhum sintoma, mas dói o corpo, você tem ansiedade, você tem crise de pânico, você não dorme bem, você tem depressão. Assim, ó, é muito difícil você não ter nenhum sintoma.
No homem também pode dar, claro que pode dar, né, no homem aí é chamada de andropausa. Então, só que claro, a mulher é bem diferente do sistema reprodutor do homem. Homem aí, se quiser, pode ter filhos até 90 anos, 80 anos. Mulher também pode ter aí com uma certa idade, claro que pode, 50, 60 anos, mas desde que não tenha, né, desde que não seja aí óvulos dela, mas porém, na medicina tradicional, na medicina integrativa, se você tiver óvulo, se você tiver bem, é claro que você vai ter, porque existe aí esses conflitos. E enquanto tiver esses pensamentos aí de você não ser merecedora, de você não aceitar, de você não querer fazer essa transformação dentro de você, que a transformação eu estou falando em cura. Ó, claro que existe a cura, né? Se a ansiedade, né, já foi aí, é mais de 98% dos nossos medos, eles não acontecem. Então você imagina todo medo aí que você está sentindo, que você não vai mais ser desejada, que você não vai mais conseguir realizar os teus objetivos, porque existe muitos tabus, né? Muita insegurança. É claro, gente, que esses estudos, né, são estudos antigos, só para você ter uma ideia, né? Tem estudos aí de 30 anos atrás que a medicina tradicional traz hoje como não sendo bom para a mulher acima de 40 anos. Mas não faz sentido, né? Nós estamos em 2024, cada corpo é diferente, cada mulher é diferente, cada conflito foi diferente, cada perda foi diferente, principalmente perda por separação. Perda por separação para a mulher é rompimento. Então é mais ou menos assim, ó, na mente dela, lá no subconsciente, ela está rompendo com a vida. Então, por que você deve tratar a sua saúde mental? Para você ter mais qualidade de vida. E por que praticamente, gente, quando você nasce, já deveria de vir lá na sua caderneta, né, de vacinação, escrito: cuidar da sua saúde mental. Limpar memórias é o único jeito que eu conheço para você se curar, porque nós temos uma cura interna. Toda essa sua ansiedade, existe um porquê. Gente, eu poderia vir aqui falar nomes muito difíceis, como DHS. Você não ia nem saber o que é, né, DHS. Mas DHS aí são os registros. Para ficar registrado as memórias, todo esse conflito no seu corpo, existe uma tríade. E essa tríade, ela tem que ficar registrada no seu corpo, na sua mente. Então, existe um porquê dessa sua ansiedade, principalmente após os 40 anos. Então, com certeza, aí você tem mais do que um conflito ativo. Você só não tem um conflito. Se você está sofrendo com crise de pânico, às vezes. Deixa eu desligar aqui o ar, aqui que está meio frio. Se você tem aí crise de pânico, você tem aquele medo da nuca, é aquele pânico que faz o quê? Te paralisa numa situação que você não está esperando ser paralisada, mas é algo que a ansiedade vem e te corta. É a mesma coisa quando você vai no médico e você ouve, você vai entrar na menopausa. Aí o que acontece? Você recebe um diagnóstico. Esse diagnóstico tem pessoas que podem acabar com a vida das pessoas se você levar isso, se você aceitar isso com você. Não é o fim, não é o fim. Então, todo esse conteúdo que eu estou trazendo para você hoje, né? E claro, gente, se você não tiver 40 anos, não tem nenhum problema, não é necessário você ter 40 anos para você estar sofrendo com ansiedade. Ansiedade não escolhe pessoas, não escolhe classe social, não escolhe cor da pele, não escolhe nada disso. Às vezes, tipo, você nunca vai ter isso na sua vida, porque às vezes você está passando por ansiedade, mas você permanece ali naquele trilho do conflito. O trilho do conflito exemplo, você tratou a sua ansiedade, você parou,
né, entre aspas, você tratou lá, você parou, é o famoso o quê? Recaída. E por que que você passa no trilho do conflito? O trilho do conflito significa que você está novamente passando por uma situação parecida de como ficou registrado no teu subconsciente. Porque o teu subconsciente é mais de 95%, gente. Se você analisar, a gente não vive no consciente. O consciente é o que você está sentindo hoje. O consciente é o que você tem hoje, o que você é hoje. O subconsciente é o teu passado. Então, né, imagina aí, você é uma empresária, você não consegue ir para uma reunião, ou às vezes você vai, mas você sabe o que que acontece? Você vai jogando para debaixo do tapete aquela conversa que você precisava ter, ou é com seu esposo, ou é com seu filho, ou é com algum funcionário que trabalha com você, enfim, né, os não da vida que você recebeu, as puxadas de tapete que você recebeu, e para você ser forte, você fez o quê? Empurrou para debaixo do tapete. E às vezes você toma medicamento e às vezes você aumenta a dose e vai. Gente, não está errado, não está errado, eu não sou contra medicamento, tá. Eu sou a favor no início, e às vezes o teu organismo ele nem aceita medicamento. Por quê? Às vezes é necessário, mas além do medicamento, é obrigatório você tratar da tua saúde mental. Você encontrar alguém, um profissional, um terapeuta, alguém que tem uma técnica, que ali vai lá na raiz, lá na origem do que você está vivendo. Aí sim, você vai ter 100% de cura. E na verdade, gente, né, "Ah, não, não quero tomar medicamento", para mim não faz nenhuma diferença, porque o que vai curar não é o medicamento vai amenizar. E é claro que os médicos psiquiatra, né, quem receitou, eles estudam para isso, eles também não estão errado, né, eles estão ali é para te ajudar, não é para fazer mal para você, porém, dependendo do organismo, não aceita. Por quê? Lembra, quando o sintoma aparece, é fase reparatória. Reparatória é o quê? Reparação, é fase de cura. Quanto tempo veio aqui uma pergunta, olha só. Quanto tempo eu demoro para me curar na prática natural? É uma boa pergunta, não é? Então eu vou responder. Gente, depois eu vou responder as perguntas aí que vocês estão mandando, tá? Não se preocupe. Então, quanto tempo pode durar para você conseguir atingir a sua cura de forma natural? Exemplo, né? Ô, tá, eu só vou te dar um exemplo só para você entender. Então, assim, hoje me deu uma crise de pânico, eu não quero curar, não quero tratar, não quero fazer nada. Depende, depende da onde foi o trauma, depende da onde ficou ali a marca no seu corpo, depende qual camada de pele. Hoje eu não vou falar sobre as camadas de pele para não prejudicar, né, todo esse conteúdo aí, porque é muita coisa nova às vezes. E se você não está entendendo nada, não tem nenhum problema, volte aqui depois, volta depois, ouve novamente, refaz tudo para você conseguir entender um pouquinho mais. Pega papel e caneta que vai dar tudo certo, tá. Então, gente, pela medicina, né, pelas medicinas aí integrativas, às vezes uma dor pode durar 9 meses. Quando você tem dor, você está à fase de cura. Então, uma crise de pânico, depende, pode ser que te dê uma só vez na vida e nunca mais te dê mais, mas daí você tem medo de você ter de novo. Então qual que é a diferença aí, né, eu também recebi uma outra pergunta, qual que é a diferença da crise de ansiedade para a crise de pânico? É somente o grau da intensidade. Então, por exemplo, nós temos 5 níveis de crise de ansiedade, tá. Ela é nível 1, é nível 2, é nível 3. Quando você está com nível 4 ou 5, você está em crise de pânico. Porém, eu não dou atenção a diagnóstico, eu dou atenção sim aos sintomas, o que você está sentindo. Porque existe aí todos os traumas, né, que você teve até a sua vida,
atual. Então vamos lá, agora eu vou falar sobre os conflitos, né, que vocês querem saber qual que é o conflito ligado, né, com crise de pânico. Gente, vai depender, cada pessoa é única, né, mas geralmente é medo de perder, medo de ruptura. Então, quando a mulher chega ali aos 40 anos, parece que vem tudo, sim, porque aí parece que os conflitos ficam mais ativos, e principalmente se ela tiver um conflito recentemente, pode ver. Às vezes tem mulheres, né, se alguém daí se identifica, escrevam aqui embaixo aqui. Às vezes tem mulheres que quando se separam, elas não menstruam mais, e elas não entendem por quê. É porque houve o quê? Uma perda, uma ruptura. É mais ou menos ela passa por uma fase de luto, independente do tipo de separação. Pode ter sido amigável ou não amigável. Então, essa fase de luto, né, essa fase de perca, essa fase de ruptura, de separação, vai ficar registrado. Aonde? Nas suas células, no seu corpo, mas é através da onde? É da sua mente. Tá fazendo sentido todo esse conteúdo aqui que eu tô trazendo? Então, né, todas essas informações eu trouxe da onde? Gente, a nova medicina, né, a medicina inteligente, a medicina integrativa, a neurociência, não tá aqui não tem nada a ver de misticismo, nada a ver de misticismo. Então, quantas vezes você mulher, quantas vezes que você engoliu as coisas? Quantas e quantas vezes que você engoliu uma traição? E não é somente traição por mulher, tem vários tipos de traição. Para você homem também, sabe, aquela situação que ficou engasgado ou engasgada, mas que você não podia falar, que era uma situação que você tinha que ficar quieta. Isso é muito triste. Então isso tudo vai para dentro de você. E se você se quiser se cadastrar ali, para você entender um pouquinho mais, nós vamos fazer, né, a semana aí do Stop Ansiedade. Vai iniciar dia 5/2. Então digite a palavra cura para você receber aí o link para você se cadastrar, é totalmente gratuito. E lá se cadastrando, você vai receber 3 aulas, aonde você vai entender um pouco mais sobre ansiedade. Naquela semana vou trazer muita gente, né, vamos fazer atendimento ao vivo, então vai ter muita novidade. Se você ainda tem dúvida que a ansiedade tem cura, então participa lá daquela semana lá que vai iniciar dia 5/2, porque ali quem vai ver se tem culpa, quem vai julgar vai ser você, não vai ser eu. Eu só vou apresentar para você todos os, tudo o que você vai encontrar para você se autocurar. Então, gente, mas voltando agora na ansiedade, ela não escolhe ela não escolhe idade. A mesma mulher que tem com a intensidade de 40 anos, ela pode ter aos 25, aos 28, sim, porque vai depender das suas memórias, das suas emoções, das suas situações, tá. Então, o que que você pode fazer para a mulher após os 40? Qual que é o tipo de tratamento que você pode fazer? Primeiramente é o seu emocional. Então, se você não conhece nada, se você está aí nesse sofrimento, se você não passou ainda por tudo isso, vai limpando as memórias, porque aí sim você não vai ter sintomas, porque é muito difícil, né, você passar sem nenhum sintoma. Então, a nossa glândula tireoide, ela tem ligação ao conflito, né, que ela liga também aos hormônios, né. Então, nós temos vários hormônios, né, estrogênio, progesterona, testosterona, T3, o T4, tireoide.
Então, no meu ponto de vista, esses são os mais importantes. Então, quando você tem, algum conflito aí, né, de hormonal, como por exemplo a tireoide, é um conflito de impotência. Você se sentir-se impotente, total impotência perante uma situação. E aí, ou ela não funciona. A tireoide, às vezes você começa a engordar ou os outros hormônios não estão funcionando devido à tireoide, isso vai depender. Mas está errado você tratar? Não. Está certo? Não. Quem vai julgar vai ser você. O que é mais importante é você também limpar essa memória, encontrar qual que foi o momento da sua vida que você se sentiu-se impotente. Não é somente você cuidar de fora para dentro, porque esse sentimento aí de impotência mata. Tá bom? Então, toda essa sensação de medo, toda essa sensação de não conseguir passar, toda essa sensação de potência, é aquele medo frontal, é às vezes você tem muita enxaqueca, né, na parte da frente, dói a sua cabeça na parte frontal, é aquela situação que você não quer enfrentar, mas você vai ter que enfrentar, que é aí chegando aos 40 anos, olha, você tem que ter uma cabeça muito boa para você não se sentir-se desvalorizada. É impossível? Não, não é impossível, né. E na verdade, se você analisar, a sua vida pode ser uma vida livre, livre de limitação, independente da sua idade. A sua idade, quem faz é a sua mente, vai passar para o seu corpo. Então você ter ou não ansiedade depois dos 40, qual que é a diferença de uma pessoa que tem 25, 28 anos? Às vezes é nenhum. Às vezes quem tem 25, 28 sofre mais do que tem aos 40, mas aos 40 vem todo o peso, vem toda aquela carga, carga familiar, carga profissional, porque às vezes chegou ali, você está com toda aquela ansiedade que você não, né, você não consegue, você não tem estabilidade financeira. A estabilidade financeira conta muito. Estabilidade financeira é uma das situações hoje mais alta quem sofre com crise de ansiedade e crise de pânico. E também, gente, após uma pandemia, né, veio tudo, porque a mulher, ela se coloca sempre na posição de protetora. Então, é por isso que tem muitos medos que vieram à tona, né. Se você tem qualquer medo ligado diretamente com perca, diretamente com X ou Y lá da época, tá vindo à tona, né. Então, essa mulher após aos 40, que mulher que pode ser? Uma mulher feliz, uma mulher alegre, uma mulher que não sofre por coisas antecipadas, porque essa situação coloca você lá num cantinho, tipo, que você fica quietinha, você não quer se mexer, acuada. Você se sente acuada. Essa eu acredito que é a palavra principal. Então, quando chega aos 40 anos, você parece que vem tudo e você se sente acuada, porque primeiramente aí você não se sente mais desejada. E o homem não pensa dessa maneira, mas a mulher pensa lá no teu subconsciente, porque a mulher ela vem vindo, né, a mulher tem muito mais memórias do que homem, isso é um fato, né. Quando os meus alunos são homem, ou até mesmo quando eu atendo pacientes homem, eles falam: "Não, mulher tem um vagão, mulher lembra de tudo". Lá em casa é a mesma coisa. Mulher lembra de tudo, homem não lembra de muita coisa. E às vezes também eles se fazem que não lembram, né, porque daí eles usam: "Ah, eu sou homem". Né. Então, é essa situação que hoje você pode estar vivendo, né, tá chegando aí os quarentão, às vezes você tá com uma instabilidade financeira, você às vezes não tem nem relacionamento, às vezes você quer ter uma família e você não tem ainda. Então, tipo, às vezes você não tem nada definido, mas falam para você que você já está velha, e não é verdade, não é verdade, porque a velhice ele parte principalmente pelo teu emocional.
Então o seu corpo, né, às vezes necessita, né, necessita de uma carga a mais para diminuir essa sua ansiedade, para você ser mais feliz, para você olhar no espelho com mais brilho no teu olhar, para você se amar. A partir do momento que você começa a se amar, as coisas começam a mudar. E não adianta jogar a culpa nos outros das situações que você passa. É somente você que é responsável. Somente você que é responsável. Gente, é um estudo, sabe, é um conteúdo muito profundo, é muito profundo. Porque a ansiedade, ela não é somente você ter os sintomas, é você ter algum sintoma. Aqueles sintomas que sempre é comum, que é coração acelerado, é pressão alta, é dor de cabeça, você tem que passar, vai parar no hospital, esses são apenas alguns. Eu já consegui datar mais de 180 sintomas perante a ansiedade. Então, às vezes, ela tá vindo, quando ela dá o pico, é aqueles sintomas que você sente desagradáveis. E por que que você chega aí aos 40 anos com mais sintomas? Devido todas as cargas, e daí, se você tem alguma memória parecida com alguma situação que você passou lá atrás e está registrado no teu subconsciente, a gente é uma antena parabólica. Você capta tudo, o teu subconsciente captou, já ativou imediatamente. Mas também a ansiedade não é uma coisa ruim. Ela está aí para te proteger. É aquela reação, ou você foge ou você luta, né. Ou você ser ansioso é normal, que não é normal você ficar paralisado devido a esse ser ansioso ou devido a essa sua ansiedade ou até mesmo o teu sintoma. Então vamos lá pessoal, digite a palavra cura e se cadastra para você participar lá do Stop Ansiedade, que vai iniciar aí dia 5 de fevereiro. E pode ser aí que seja você que eu vou chamar ao vivo naquela semana para você fazer a sua pergunta ao vivo diretamente comigo. Tá ok, pessoal? Então estou finalizando. Digite a palavra cura que você vai receber o link para você se cadastrar. E é totalmente gratuito esse cadastro, não demora nem um minuto. Beijo, até a próxima.